Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Esse estudo, sempre colocamos no início, que ele é organizado, produzido pela Cidade Espírita Obreiros do Senhor, de Curitiba, Paraná. E esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras. E aquelas pessoas que entram e assistem ele gravado, se quiserem participar ao vivo às sextas-feiras, basta entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o caminho lá para obter os links e participar conosco ao vivo. Então aí fica aí o convite, né, para aquelas pessoas que assim gostem, queiram assistir ao vivo. E nós estamos no estudo 35 de 2024. E nesse estudo, estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 11. O capítulo 11 ele fala dos 3 reinos. Esse capítulo 11 ele encerra, né, a parte segunda, já no próximo estudo. Acho que teremos mais um estudo ainda desse capítulo. Com certeza, acho que não dará tempo de nós abordarmos todo ele hoje, né? E aí entraríamos na terceira parte, que já entra aquela parte das leis morais. Muitas pessoas gostam, né? Todo estudo é importante, mas tem uns que preferem mais daquelas questões das questões morais. Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os minerais, as plantas, os animais e o homem. Se der tempo, a mentempsicose. Então, o primeiro item: os minerais e as plantas. Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes: a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Respondem: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas a seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E o Kardec já faz um comentário sobre isso. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade. Possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas, estas materiais e o conhecimento de Deus. 586. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam. Só tem vida orgânica. 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam?
Recebe impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não tem percepções. Conseguintemente, não tem a sensação da dor. 588. Independente da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras, certo? Porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. E o Kardec comenta. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as classes, com inteligência especial e definida, que lhe dá consciência desse futuro, participação das coisas extraterrestres e conhecimento de Deus. Ah, desculpa, eu rotei que eu fiz errado aqui, mas vamos continuar aqui. Essa é a pergunta 589. Houve duplicou o slide aqui, mas vamos lá agora. Então, agora é a pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca, que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha, com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm a vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constitui a transição de uma para outra? Olha que pergunta longa, né, inclusive. E os espíritos respondem. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra. E, repetindo, tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. E o Kardec comenta. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sempre sem a participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar passagem. Ou mesmo, provavelmente, se dá na sensitiva. Os movimentos, de nenhum modo, implicam a necessidade de percepção, e ainda menos da vontade. 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significativo dessa palavra, o significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais. E os homens, sempre homens.
Então, agora, vamos entrar no tópico do os animais e o homem. Se pelo que toca a inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo às vezes, e que pode também levar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhe deu, a natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar, com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como dos animais, é certo, mas seu espírito está assinado. Mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobre homens que vos rebaixais mais do que os brutos. Não sabeis distinguir você deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Pode-se dizer, na 593, pode-se dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. E o Kardec comenta: não se poderia negar que, além de possuir o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que circunscreve a utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhoram, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que fazia outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada dos de sua espécie não deixa, por isso, de construir o soninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero, é puramente individual, visto que entrega a si mesmo, não tarda o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. 594. Tem os animais alguma linguagem?
que vos referes a uma linguagem formada de sílabas e palavras? Não. Meio, porém, de se comunicarem entre si? Tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que eles põem é restrita a necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. O Kardec faz uma pergunta. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós, outros, homens, só dispõem da palavra? E os mudos? Facultada, descendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensai que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aí o Kardec comenta. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes obedientes ao guia que as conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponha de uma vista mais permanente, e essa lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de entenderem, do mesmo modo que todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? (595) Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimos inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto da imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Pois que 597. Pois que os animais possuem inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Questão número A. Será esse princípio uma alma semelhante do homem? É também uma alma, se quiser, dependendo isso do sentido que se dá a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem distância equivalente a que medeia entre o homem e da alma, entre a alma do homem e Deus. 598.
Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente ele permanece em estado latente. 599. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Essa pergunta aqui é bem interessante, que existe algumas polêmicas sobre isso, né? Mas essa pergunta deixa bem claro sobre essa questão da alma do animal. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade como a do homem? É a pergunta que ele coloca. Né? Fica numa espécie de erraticidade, porque não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Olha, é importante essa questão. O espírito errante é um ser que pensa e obra por livre vontade. De idêntica faculdade, não dispõe os animais. A consciência de si mesmo, que constitui o principal atributo do espírito, o do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos que incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Olha o que está dizendo. Então, não existe animais interagindo na erraticidade. Essa aqui é algumas vezes, a gente faz algumas críticas, no bom sentido, né, gente? Aqui não em termos das obras de André Luiz e de alguns autores, que nós, se não me engano, no Nosso Lar cita, em outras obras também, que se encontravam ali próximo do Nosso Lar, em algumas regiões, os espíritos andando com verdadeiros cães, né, animais de segurança. Tudo. Veja bem, aqui está dizendo que não existe animais na cidade. Então, se alguém fala que estava vendo um espírito com um cachorro andando, tem alguma coisa errada, né? Porque os animais não têm necessidade. Então, algumas pessoas ainda defendem. Quando eu faço a crítica, assim, não porque se ele citou lá, se ele citasse isso lá, mas comentasse, explicasse como que era aquilo, né? De que maneira que estavam aqueles animais andando junto lá, dando segurança, tudo bem, a gente entender, para a gente entender, para a gente classificar para onde que ele chegou. Mas às vezes as coisas são colocadas e depois não são explicadas. Aí quem vem ver aqui, ler essa pergunta, fala, poxa, mas espera aí, né? Como é que lá tinha que está dizendo que não tem, né? Pereira? Pode falar. Você pode voltar um pouquinho na pergunta anterior? Aí, ali onde ele fala assim, ó, o do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. O que você acha que ele quer dizer aqui? Incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente, desculpe. Então, ele está se referindo que esses animais, quando morrem, não fica que nem o homem na realidade lá, né? Se interagindo. Entendi. Aí tudo bem. E dos animais, ele é utilizado imediatamente para outra reencarnação no mundo terreno. Vamos dizer assim, que seja um flango animal, um galinha que usa. Se ele vai para o espiritual, aquele ali que tem ali, ele vai ser aproveitado novamente para reencarnar novamente. Ele vai voltar novamente para o mundo terreno. Entendo isso, né? Que não vai ficar lá no mundo espiritual um tempo lá interagindo. Mas a gente pode dizer que, no caso, é estranho, não sei, mas que eu não tinha nunca pensado sobre isso, mas tudo bem, ele não fica na erraticidade, porém, então, o animalzinho morre e aí já, vamos supor, a gente diz reencarna novamente em outro animal, isso? Isso. Tendo outro animal, e daí aqui pode ser qualquer animal, aí a gente não sabe. Certo? Aí existe. Aí lá para frente ele comenta alguma coisa mais ou menos por isso, mas a gente não sabe, porque é uma lei progressiva. Ele está dizendo que conserva a individualidade, né? Até que é uma lei progressiva. Ele vai indo até chegar um dia que ele vai poder
reencarnar com o homem lá, mas aí é diferente, aí é o homem já vai perder o sentido do animal. Mas, inclusive, aquelas pessoas sensitivas que sentem, que vai pegando a individualidade, consegue alcançar, às vezes, aquela essência da alma chegou no animal. O que ele chegou? Ele chegou nessa época que aquela individualidade ainda era um animal, né? Tem uns que diz que chegam até na parte do mineral, né? Vai descendo ali, que existe já uma certa individualidade que nós não compreendemos direito. Como que é essa individualidade, né? Uhum. Isso aí não se deixa claro, mas o que eles deixam claro aqui nesse texto e para frente aqui agora, e a gente também que acompanha nos grupos mediúnicos, você pode ver que não existe, né? Quando eles falam em animais, ele está falando de animais plasmados, ou como é que fala assim, espíritos que eles vão se degradando tanto que ele faz e sente a forma humana, de animal, mas não é um animal. Sim, isso eu entendo. É diferente, né? Uhum. Sim, é diferente. E algumas pessoas, não, que ele estava lá com o cachorro. Não, peraí. Não é, né? Não existe, né? Ele pode criar uma imagem, né? Uma imagem de um cachorro, uma coisa qualquer desse tipo. Então, eu acho que as próprias obras de André Luiz, ele estava se referindo a isso, né? Eles criavam a imagem, né? No sentido do animal, mas não era um animal propriamente dito, né? Uma imagem criada, né? Sei lá, não sei. Por isso que faltam essas explicações. Vamos vendo para frente um pouquinho, que talvez acho que ele vai esclarecendo um pouquinho melhor. Ó. Só uma coisinha, só um comentário, se me permite. Opa. Como os animais, as espécies diferentes, têm comportamentos muito diferentes, provavelmente, né, não sei se que vai falar mais à frente aí, provavelmente o animal volta na mesma espécie, porque seria esquisito um gato virar vaca, por exemplo. Não faz muito sentido no meu entendimento. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério. Eu acredito que eu tenho que passar por aquelas experiências que ele necessita. A gente não sabe direito como isso funciona, né? Eu acho que talvez aí deveria uma questão de estudo. Não sei, eu também penso assim, que não existe salto, né? Sair lá de um passarinho para um peixe, sei lá. Eu também acredito com você que isso vai ser meio pouco a pouco, né? Similar, mas isso aí eu estou supondo que a gente não sabe, tem coisas que ainda fogem dos nossos conhecimentos. Porque aqui eu acho que começa a esclarecer um pouquinho. Ó. Os animais estão sujeitos como é uma lei progressiva? Bem isso que eu estava falando. Sim. E daí vem que os mundos superiores, os homens são mais atentados, os animais também são, dispõem de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, se eles acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. E o Kardec comenta, nada nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Que não fariam sob a direção do homem? Isso é verdade, o homem sempre aprendeu a domesticar os animais, né? A questão do cavalo para montaria e assim sucessivamente dos cães para a guarda. Então ele sempre dominava e treinava esses animais, né? Olha aqui, ó, 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Aí. 63. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, porque parecem em desacordo com a unidade de vista de progresso, que todas as suas obras revelam. Aí o Espírito
responde sobre o questionamento de Kardec, né, da afirmação. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância. Logrará ver, claro, na obra de Deus. Até lá, suas muitas restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Sempre vem falando isso, repetindo para nós, né? Tem algumas coisas aí que ainda não é nos permitido a compreender perfeitamente, né? A inteligência, então, é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Outra pergunta bem longa, inclusive, né? Na 75. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira, dever resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? Olha a resposta. Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Para o homem, só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e dos seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. E Kardec pergunta: de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que ligam a matéria. Não ouvedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e do homem, a tal ponto que a de um cão pode animar o corpo criado por outro. Vou repetir. A tal ponto que de um cão não pode animar o corpo criado por outro, conquanto não tem alma animal que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo que às vezes rebaixa até elas, por isso que o corpo é um ser dotado de mentalidade e de instintos, porém inteligentes. Estes é restrito ao cuidado que sua conservação requer. E o Kardec comenta: encarnado no corpo, o homem. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes, dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provém dos instintos da natureza animal, provido às outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é
Ele é a imagem e que, mais ou menos, simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando seu espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre essa influência, aproxima-se do bruto. Isenta dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? O alimento inteligível universal. E tem A. Então, emana de único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração, que o coloca acima da que existe no animal. Dissestes, na 190, né? Que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, e que sua inteligência apenas se desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precede o período que chamais humanidade. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que toda a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade se está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre a transformação e se torna espírito. Entra então no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é sua inferioridade perante a Deus, sua impotência para lhe sondar a profundeza dos seus desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a maioria do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nesta admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado ser inteligente sem futuro, por blasfemar de sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. E esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto para viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. O espírito homem tem, pois, a morte, consciência de sua existência anteriores ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começar. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços de que era precedente, quer dizer,
do estado em que se achava no período que poderia chamar-se anti-humano, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. De algumas gerações poderem conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos são muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram construir o homem um ser à parte à ordem da criação? Não. Mas a questão não fora desenvolvida demais a coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, como efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que se distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Bom, gente, eu teria mais a parte também de psicose, mas eu vou deixar para o outro estudo, né? Porque senão a gente ficaria muito longo aqui, que ainda tem vários slides. Então, a metempsicose vai ficar para o próximo estudo, para dar tempo da gente comentar um pouquinho também, né? Porque é um tema, assim, que é bem interessante. Então, fica aí aberto agora aí os questionamentos. Quem quiser comentar alguma coisa sobre esse tema, né? Que é bem interessante esse tema. Pode comentar. Bom, então eu vou falar um pouquinho. Primeiro, eu acho tão interessante o Kardec, eu sou fã dele, porque ele demonstrou muito conhecimento de biologia, né? Interessante ele falar da dionéia. A dionéia é uma planta carnívora. E achei interessante ele falar da planta carnívora, se é porque ela se movimenta e pega a mosca, quer dizer que ela tenha livre-arbítrio, vontade, né? E faz questionamentos assim. Na verdade, como que ele raciocinou isso com as respostas, né? Com o conhecimento que os espíritos estavam dando através da mediunidade. Então, achei muito legal isso, né? E a gente vê que ele é bem respeitoso, né? Em relação aos conhecimentos da biologia. E é bem complexo, tem muito conhecimento, eu acho que, né, se for pegar tema por tema, tem, nossa, muita coisa. Isso que eu achei interessante quando paramos ali para pensar na hipótese, né, de como que os animais são reaproveitados na encarnação. Que mais? Aí o ponto grande que seria a humanização, a mudança, então, o mineral, né, só com a vida vegetativa, depois a planta com a vida vegetativa e a vitalidade, depois o animal com a vida vegetativa, a vitalidade e um pouco de livre-arbítrio, mas pouquinho. E é bem interessante que ele coloca exatamente isso que a gente observa. O animal, ele tem seu livre-arbítrio. O seu gato quer ir para a direita ou para a esquerda, seu gato quer ir deitar ou se quer comer, se quer se refrescar lá fora, tudo isso ele obedece a um livre-arbítrio, só que uma inteligência limitada ainda. Não, acho que é instinto, né, Luciane? É rudimentar que ele fala, né? Não é livre-arbítrio, ele tem uma inteligência rudimentar aqui. Não é livre-arbítrio, é o instinto dele, é um princípio de inteligência, mas não é livre-arbítrio, eu entendi. Entendi que ele falou que é o instinto, né? É rudimentar, a inteligência, assim... É um instinto de conservação, né? Eu entendo a inteligência como ele decidir fazer uma coisa ou outra, aí tem um pouquinho de inteligência, assim. Os estudiosos veterinários falam muito disso, né? Até a diferença entre o temperamento dos animais, se observarem, os animais têm jeitos diferentes de se comportar. Instinto é o que nós também temos, né? Instinto de conservação, instinto sexual, instinto de sobrevivência, enfim. Mas ali falou também inteligência. Voltamos lá depois para olhar. Sim, falou. Ele deixou que a inteligência
mais rudimentar que o do homem, mas tem uma inteligência ainda, é o princípio da inteligência. Ah, não, sem comparar com o livre-arbítrio do homem, tem justamente, quando a gente livre-arbítrio, porque tem esse caráter moral, né? Eu coloco ali alguma coisa que é mais além. Por exemplo, vou usar o animal, mas vou usar o animal com amor, não vou explorar o animal. Então, existe o conteúdo mais profundo da moral. E daí eu acho que é chamado de livre-arbítrio, então, para não confundir as palavras. É verdade. Existe a inteligência. E é interessante aí essa colocação que você colocou, achei muito bacana. Ele deixa na última pergunta bem essa ideia, que a perfeição das coisas divinas, quem somos nós para questionar isso? Como você disse bem claro, começa lá no orgânico, né, na pedra, mineral, vai para a planta, já iniciando a vitalidade, né, que tem ali, né, tem tudo ali, os que se mexe para cá e para lá, ali, balança e tal, sim. E aí depois uma certa sensibilidade que a planta tem, que ele coloca ali, e depois vai no animal, que já começa uma inteligência rudimentar, né, a inteligência, para depois chegar no homem, que daí é totalmente à parte. Mas ele não perde a individualidade, ele não tem o livre-arbítrio, mas deixa bem claro o texto, que ele vai conservando ele fala, inclusive, que tem uma alma, né? Não é que tem a alma humana, mas ele tem uma alma, que ela vai levando, né? Essas individualidades, essas experiências. E aqui a dúvida nossa fica nesse elo de como processa tudo isso, né? Não temos estudo disso. Saber que ela chegou lá, era um animal, como você comentou agora há pouco, um gato. Mas olha a quantidade de animais que existe, né, na natureza. Aí, para que animal que ele vai, né? Para onde que vai ser agora? Do gato vai pro, sei lá, né? Para onde chegar um elefante, chegar um cachorro, chegar um macaco, né? Existe uma coisa assim que para nós ainda foge de como funciona essa mecânica tudo, né? Nós podemos imaginar, né? Nós podemos criar algumas questões aí, mas saber como isso funciona, não sabemos, né? Bem bacana, né? Um texto para a gente estudar, né? E aí, quando ele vai entrar na metapsicose aí agora, que vai entrar aí naquela questão ligada a por que o homem não regride do animal, né? Porque tem os conceitos que falam que poderia regredir, então, porque é uma parte já, né? Quando ele entrou a humana, já entra o livre-arbítrio, que as questões morais, aí já é um outro, né? Você não consegue regredir mais para o animal. É bacana. Eu acho que é muita, mas muita coisa que não se compreende e nem se foi dado informações para o próprio Kardec, né, porque eu acho que tem muitas explicações, que é o que a gente não conhece ainda, que foge do nosso entendimento, né, nossa matéria grosseira, né, do nível em que a gente se encontra, que não é entendível, assim como questões até próprias espirituais, no mundo espiritual mesmo, e muito mais agora, querendo entender sobre esse processo evolutivo de plantas, animais e até, né, chegar ao ser humano, é uma coisa absurdamente incompreensível para nós, e eu acho que até nem há muita informação, porque acho que não seria compreensível, né, porque sempre foi assim, né, o que não foi dado de informação é porque não está no nível de compreensão, né, é sempre assim na humanidade, né, então no nosso nível em que nós nos encontramos, na forma grosseira em qual nós nos encontramos, se tivesse algum tipo de, sei lá, informação, não seria entendível, eu imagino, algo assim. Eu também penso assim, porque olha, hoje nós estamos aí, vamos dizer assim, 160, 170 anos aí depois do advento do Espiritismo, né? Muitas coisas, quanto a humanidade evoluiu já, que muitas coisas que nós já percebemos da maneira diferente. Mas ainda, nessas outras questões aí, estão gateando, né? Tem que desenvolver muito a nossa questão de intelecto moral aí para nós compreendermos. Então, é por isso que às vezes eu faço algumas críticas, assim, algumas coisas assim, que eu já participei, a vez, do grupo mediúnico, que tinha uma médium, que na época eu fazia treinamentos do grupo mediúnico, então eu participava de vários grupos mediúnicos para acompanhar as pessoas, né, de treinamento, para ajudar as pessoas do grupo mediúnico. E aí tinha alguns médicos que começavam a fazer jacaré, lagarto, animal, tudo. E aí, às vezes, eu falava em cima dessas obras do Kardec, eu falava, mas isso aí não existe, né? Não tem isso aí. Ah, mas é um jacaré, um lagarto. Peraí. Né? Então, e as pessoas às vezes questionaram, às vezes questionou muito, falaram, você falar, mas
Então o Kardec está errado. Então vamos mudar essa ideia, vamos estudar e descobrir como é que funciona isso. Entende? Então, e às vezes quando eu leio as obras de Luiz, alguma outra obra, quando eu vejo esses termos assim também, eu falo, poxa, eu não critico a pessoa quando ela coloca, mas deveria explicar isso, né? Que contexto, como é que era aquilo, como é que funcionava aquilo, para não criar essas dúvidas, né? Pô, como é que Kardec disse que não existe, mas estava lá os animais lá. Aí às vezes algum vê, mas estava lá com o seu gatinho, com o seu cachorro. Na minha opinião, é plasmado isso na ideia, né? De conforme para ele sentir que está com aquele animal, mas não é o animal, né? Mas com certeza, Pereira. Não, e agora, refletindo sobre isso, é impressionante mesmo, porque eu nunca, vamos supor aí, 15 anos, né, de grupo mediúnico, não, agora que eu me toquei, nunca vi animal, realmente, não existe isso. Então, que nem você falou, sim, se plasma, né, a questão dos espíritos, né, plasmados e tal, mas ver animal, realmente, tem tudo a ver com o que a gente viu hoje, das respostas. Então, você está falando que eu tenho um pouquinho antes até disso, né? Porque e quantos grupos a gente não participa, né? E com grupos que nós trabalhamos muito com desdobramento, né? Que os médios estão presentes, você, no caso, e outros médios, que os médios estão lá, né? Estão lá nas catacumbas, lá nas cavernas, lá, né? Nos redutos, e entram lá e você não vê, né? Não. E aí? Então, quer dizer, isso vai comprovando isso, né? Que não existe mesmo. Por isso que eu falo. Bacana, né? A gente vai aprendendo as coisas, vai observando, faz sentido, né? Isso não é uma coisa assim. É impressionante, né, gente? Vocês que estão aqui, a gente está estudando junto, é impressionante. A gente estuda o Livro dos Espíritos, acho que a gente vai estudar, repetir, né? Ver 3 vezes e sempre vai ser muito impressionante, né? O que a gente vai estudando. Eu já estou estudando assim, acho que já é a 4ª vez estudando a sequência. Já pensou? E sempre tem coisa que você quer discutir, que você quer saber. É impressionante, né? Como a Luciane falou do Kardec. O Kardec é uma coisa absurda, gente. O que você falou ali, Luciana, né? Da inteligência dele. Ele simplesmente era conhecedor de 5 ou 6 áreas diferentes. Imagine astronomia, anatomia, tudo que eu estava lendo sobre o livro da biografia dele, é absurdo. Uma pessoa, é um absurdo pensar uma pessoa com o conhecimento das diversas áreas que ele tinha, é absurdo, sabe? Então, não é biologia, astronomia, tudo que você pode imaginar, filosofia, eu nem me lembro aqui, mas são umas 6 áreas diferentes e muito específicas, é uma loucura, sabe? A cultura, né, e o conhecimento que tinha esse homem, impressionante mesmo. Até para a elaboração dessas perguntas, né, cara? As perguntas eram muito bem elaboradas e ele sabia a resposta já, mas ele perguntava para deixar gravada para nós, né? Impressionante. Ele elaborou, ele escreveu livros e livros absurdos, né? Número de livros didáticos, né? Para serem utilizados para ensino em universidades na época. Uma loucura. O Hipólito Leal Denizar vale muito a pena ler a biografia dele para ver que coisa impressionante que era esse ser. Esse espírito, né? Esse homem, vamos dizer, né? E todos esses ensinos que estão aí, já todo esse tempo aí que na época foi falado, e ele deixa bem claro, os espíritos também deles, que se alguma coisa da ciência provasse ao contrário, mudaria, né? E até hoje, tudo que foi colocado aí, até hoje, ninguém questionou alguma coisa assim que estava fora, né? Ninguém questionou, assim, de falar, provou, olha, né? Você vê? Quando ele falava na parte de astronomia, né? Astrologia, dos astros, tal, naquela época existia rudimentar, essas coisas. E até hoje nunca ninguém questionou, assim. Vai comprovando cada vez mais a grandiosidade dessa obra. Juliana, a Juliana fica quietinha, tem que cutucar ela. Você que tem que chamar atenção aqui. Ela fica esperando a tua chamada, entendeu? É isso, né, Ju? Não, é que eu gosto muito de ficar ouvindo, né, vocês conversando, porque é muito interessante, a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu, por mais que eu não seja mais uma iniciante nos estudos, eu gosto muito de ouvir.
que ouvindo também vou esclarecendo as minhas dúvidas. E concordo com tudo que vocês estão falando. Realmente é uma obra extremamente preciosa e vai esclarecendo muitas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, muitas visões que a gente vai tirando, às vezes, da cartola para confundir a nossa mente. E com o estudo, isso vai trazendo muita clareza, você vai aprendendo a saber o que é real e o que não é. Então, temos que agradecer, né, a espiritualidade amiga por tantas coisas boas que nos tem nos proporcionado. E o Kardec, né? Com certeza, né? Principalmente o Kardec, né? Cada vez que a gente vai lendo o livro, você vai tendo uma interpretação diferente. Isso é muito bom, porque conforme vai tendo as experiências, né, na prática, o estudo vai cada vez esclarecendo essas questões. O importante é essa conversa, né? A gente tem assim, essa interação, porque na primeira vez que eu fiz o estudo do Livro dos Espíritos, ele era bem expositivo, né? A pessoa não gostava de falar, né? Aí, deixa um pouco no final. Eu parava no final e comentava. E era um grupinho grande. E aí depois já no outro já começou a melhorar um pouquinho, nesse aqui já melhorou. Eu acho bacana essa interação, né? Dessa percepção de outras pessoas. Que eu acho que ajuda muito a nossa assimilação das coisas, ouvindo, né? A experiência do outro ali, trazendo. Todo mundo, quem me conhece sabe disso. Eu gosto de uma discussão no bom sentido da palavra, né? De discutir ideias, né? Porque é no conflito da discussão que você aprende, né? Que você vê o outro lado, né? Opa, peraí, é assim, não é assim, não é assim, aí você vai aprender. Isso é a filosofia, né? A filosofia é isso. É questionar, né? Questionar. Eu gosto de, quando não tem confusão, eu gosto de provocar, assim, uma discussão, às vezes, para que vamos dizer assim, as questões possam aparecer, né? Assim, porque daí aparece os outros lados, senão você fica só um lado, falando, e não tem questionamento. Quando tem outro questionamento, aí você começa a despertar, e eu acho que todo mundo ganha com isso. Discutir é bom. Quando eu estudo da Revista Espírita, é um estudo que nós fazemos no sábado, também é outro estudo grandioso, é outra obra muito fantástica, muito bonita. Então, a gente vê ali algumas passagens ali, o Kardec colocando a obra aqui, dá a impressão que era tudo certinho, assim. Não, na Revista Espírita, a gente percebe ali, às vezes, tem algum questionamento, aí o Kardec coloca, houve-se uma calorosa discussão, uns concordavam, não concordavam. Eles extingavam a discussão. Aí, depois que todo mundo discutia, aí chamava o São Luís, né? Filho de São Luís. Não, mas discutia, né? Ele queria, né, para ver o outro lado das questões, né? Um queria para o lado, para o outro. E tem que ser assim, né? As pessoas parecem que fogem da discussão, mas eu acho que tem que discutir mesmo. Discutir no bom sentido, você vai discutir a ideia, né? Não discutir questões pessoais da pessoa. Não é que eu sou contra a pessoa, eu posso ser contra a ideia da pessoa, discutir a ideia e depois eu posso mudar, né? É um direito que a gente tem de mudar de ideia se o outro me convencer do contrário, né? Essa é a grandiosidade a gente tem que ter disso, né? Bom, gente, olha aí o horário, então, para aqueles que talvez não estão ouvindo aqui nós que está gravado, que nós fazemos um recesso agora em 2024, retornaremos em janeiro, lá na terceira semana de janeiro, na 17 de janeiro. Então, vou avisar aqui para ficar gravado no ar também. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Faz, Luciana. Eu vou pedir para a Juliana de novo, ela fez nas outras vezes. Então. Vamos fazendo. Nós agradecemos a Deus, Jesus, aos benfeitores que assistem esse grupo, por essa oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre os estudos que Allan Kardec nos trouxe. Agradecemos a presença dos amigos que nos auxiliam na compreensão e que nós possamos aplicar aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, sobretudo no nosso melhoramento e na prática do bem. Possamos caminhar de acordo com a ideia do progresso, cada ano,
que possamos assimilar um pouco mais, não só o conhecimento intelectual, mas que as vivências em conjunto, nos grupos, no trabalho, na família, na sociedade, possamos viver melhor, de uma forma mais amorosa, mais tolerante com os nossos companheiros, mais assídua nos estudos, mais esforço no trabalho, em tudo que pudermos servir, que tenhamos sempre boa vontade e paz. Muita gratidão, Senhor, por esse ano de estudo, pela casa espírita que nos abriga, por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Bom fim de ano para todo mundo. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.